Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora nesse canal, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, deixa aquele comentário, deixa aquele like, partilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva já aqui no canal. Aliás, falando em se inscrever, estamos numa campanha de atingirmos 500 inscritos até o mês de junho. Junho é esse que simplesmente falta dias já para terminar, portanto, convidamos-la, você, minha irmã, você, meu irmão, a se inscrever aqui então no canal. Bom, hoje vamos fazer aqui uma análise daquilo que são as novas medidas na qual vão entrar em vigor sobre a imigração, sobre a lei da nacionalidade, bem como o reagrupamento familiar. Vamos deixar aqui o vídeo do ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, decorrer e no final, então, de cada item, vamos aqui tecer os nossos comentários. Lembrando que será apenas nossa visão e não uma verdade absoluta. Claramente que podemos estar errados, como também podemos estar certos. Vamos acompanhar. São 4 leis, 4 atos legislativos que hoje aprovamos, que introduzem alterações no seguinte domínio. Primeira, proposta de lei de criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Segundo, outra proposta de lei a apresentar à Assembleia da República, alterações à Lei da Nacionalidade. Começando pela cidadania originária. A alteração é feita ao nível da atribuição aos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional. Em primeiro lugar, exigir que os pais os estrangeiros tenham residência legal. E esse prazo de residência legal mínimo aumenta para 3 anos. E a nacionalidade é atribuída não por defeito, não por silêncio, mas apenas se a pessoa, através dos pais naturalmente, manifestar uma vontade positiva para esse efeito. Segundo, alterações, reforçando significativamente os parâmetros de acesso à nacionalidade derivada, isto é, à naturalização. Com um prazo de 7 anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de 10 anos para os cidadãos de outros países. Exigir também já agora que este prazo, e prever que este prazo começa a contar com a obtenção do título de residência e não a partir do momento que se formulou alguma vontade. Terceira lei alterada, a Lei de Estrangeiros. Com que objetivo? Como já previamente declarado, como constante do programa eleitoral, como constante do programa de governo, regular 3 canais. CPLP, reagrupamento familiar e vistos de procura de trabalho. Começando com este último. O visto para vir para Portugal, ainda sem contrato ou promessa de trabalho, subsistirá apenas para funções e, portanto, pessoas com as capacidades demonstradas altamente qualificadas. Há, por isso, um sinal também de redirecionamento dos fluxos para fluxos que nos permitam atrair mais talento e trabalhadores e profissionais mais qualificados. Em linha com este objetivo de redirecionamento dos fluxos migratórios também para talento mais qualificado, encetaremos rapidamente com as instituições do ensino superior e as suas organizações representativas a proposta de negociação de um regime parecido com inspirado naquele que adotámos com as confederações empresariais, em que seja possível garantir previsibilidade e agilidade quando são cumpridas condições de atração de talento. Nestes casos, investigadores, docentes, estudantes estrangeiros que venham estudar, investigar, ensinar nas instituições de ensino superior e centros de investigação científica portugueses. Quanto ao reagrupamento familiar, primeiro, a exigência de mínimo de 2 anos de residência legal para proceder ao exercício do direito de reagrupar familiares.
Só é possível pedir reagrupamento familiar relativamente a pessoas que estejam em território nacional que sejam menores. Relativamente à autorização de residência CPLP, fica limitada a possibilidade do pedido a quem disponha de vistos de residência. Isto significa que com esta decisão deixa de ser possível pedir em território nacional autorizações de residência CPLP apenas com vistos de turismo ou com isenção de visto. E, portanto, chegando a Portugal, para pedir uma autorização de residência CPLP, é preciso ter um visto consular prévio para residência. A situação de 3 anos de residência legal para que o filho desse imigrante tenha a nacionalidade portuguesa, no meu entender, peca muito, porque essa criança vai ter muitas dificuldades ao acesso à creche, ao acesso aos serviços médicos, porque essa criança não vai ter um registro definitivo. E se não tiver um registro definitivo, alguns serviços nacionais podem chegar a recusar essa mesma criança para que tenha então acesso a certos serviços. Quanto ao tempo para se adquirir a nacionalidade? 7 anos para os da CPLP e 10 anos para aqueles que não são da CPLP. Penso que essa é uma medida que, de forma não direta, nos explicar, também é uma medida que venha evitar o efeito de chamada, porque sabemos muito bem que a nacionalidade portuguesa, pela facilidade que tinha de se conseguir, soava-se também como um efeito de chamada dos estrangeiros a entrarem em Portugal. Temos que ser sinceros e reconhecer isso. No meu entender, não será possível o consulado português aí da sua região poder identificar se você tem ou não altas qualificações para ir procurar emprego em Portugal. Por esta causa, eles estão a entregar ou vão entregar também essa responsabilidade através de convênios que eles vão assinar às universidades e às empresas. Se a universidade e a empresa, primeiramente vamos aqui começar pelas empresas. Essa empresa, ao identificar que este candidato ou esse estrangeiro tem alta qualificações e ainda está ali no Brasil, está em Moçambique, está em Cabo Verde, está em Angola, então, se for do interesse da empresa, essa empresa vai lhe mandar um contrato. E se ele receber um contrato, ele vai vir já como um homem contratado. Então, passa a ser um visto de trabalho e deixa de ser um visto de procura de trabalho. Agora, também podemos entender aqui sobre as universidades que as universidades vão dar o seu parecer sobre o seu produto interno, ou seja, aqueles estudantes na qual ele já formou e estão dentro de Portugal. Eu vejo aqui que essas modificações na lei estão mais voltadas de eliminar o visto de procura de trabalho e passa a ser uma concessão de autorização para a procura de trabalho, igual àquele que existe na Espanha. Se vocês puderem perceber, na Espanha existem 2 modelos desses. Existe o visto de procura de trabalho, que você não pode pedir sem um concurso público aberto na Espanha, e tem então a permissa, que eles chamam de permisso, a permissa para procura de trabalho, ou seja, a permissão para você procurar trabalho dentro da Espanha. Essa permissão só é concedida para quem já está lá, para quem já estudou lá. E eu vejo aqui que é o mesmo modelo que Portugal quer transportar. E se é transportar a esse modelo, significa dizer, em outras palavras, que então o visto de procura de trabalho terminou. Se vocês puderem ver, aquilo que se diz na lei, nem sempre na prática é assim. Se puderem dar conta, por exemplo, para o visto de estudante, para os da CPLP, a lei estipula que esses não precisam apresentar meios de subsistência. Mas, na prática, não é possível você ir a Portugal sem que apresente meio de subsistência. E é o mesmo que aqui vai acontecer também com o visto de procura de trabalho.
Na teoria, esse visto será para aqueles candidatos com altas qualificações, mas na prática não é possível o consulado ver que você tem altas qualificações simplesmente por ver no teu certificado que tu tens o ensino superior, principalmente para aqueles países africanos em que as suas formações para Portugal são formações duvidosas. Então eles não vão entender esse critério como alta qualificação. E eu entendo aqui que na teoria está lá, mas na prática estão a nos dizer que esse visto acabou. Para que não crie um tumulto, um grande alarme diante das comunidades que existem em Portugal, então na teoria concedem esse direito, mas que na prática ninguém te concede esse direito. Isso existe muito em direito e também existe, por exemplo, na nossa ciência da informática. Por exemplo, eu posso te conceder uma permissão dentro de um servidor e quando você se logar, esse mesmo servidor, através de um critério de segurança, vai dizer que você não tem essa permissão. Na teoria, eu te dei a permissão, mas na prática você não consegue aceder a esse mesmo servidor. E é assim que sempre acontece. Portanto, é apenas minha análise, porque eu não vejo aqui como é que o consulado vai te conceder o visto e te dar o critério de dizer que você tem altas qualificações e entre para procurar trabalho em Portugal. Aliás, a maioria dos que têm altas qualificações são contratados a partir do seu país e isso passa a ser visto de trabalho e não mais visto de procura de trabalho. É muito difícil alguém que tem altas qualificações pegar no seu processo, pedir o visto e ir procurar trabalho em Portugal. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Portanto, são essas minhas considerações que tinha que dar quanto a respeito a essas alterações. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Estamos juntos, acompanhe sempre o canal. Até o próximo vídeo.